Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Uma passagem muito conhecida, amém? Estive meditando nela e quero transmitir ela ao coração dos irmãos, amém? Atos, capítulo 3. Vai nos dizer assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Amém? Somente até aqui. Amados, se eu for intitular essa mensagem nessa noite, eu intitularia com a seguinte frase: O que eu tenho a oferecer? É o título dessa mensagem. É totalmente coerente que cada um de nós só consiga dar para os outros aquilo que possui, né? Quem tem dinheiro, dá dinheiro. Quem tem uma palavra de conselho, aconselha. Quem tem uma palavra de sabedoria, dá uma palavra de sabedoria. Quem tem algo material, dê algo material. E assim adiante. Nenhum de nós consegue dar aquilo que não tem. E por mais que nós venhamos a fingir isso por um curto espaço de tempo, logo de fato as pessoas irão ver quem nós somos, aquilo que nós temos em nós. E quando eu observo a vida de Pedro e João, eu consigo ver que a vida destes homens tinha alguns princípios que eles precisam estar nas nossas vidas. Porque, como o Mauri aqui falou, a nossa vida é baseada em princípios. Por exemplo, quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Se você, por exemplo, gastar muito dinheiro, obviamente você vai ficar sem dinheiro endividado. Se você administrar conscientemente aquilo que Deus tem te dado, você vai conseguir progredir na sua vida. Ou seja, isso são princípios da vida, isso são princípios que regem o nosso estilo de vida. E observando aqui a vida de Pedro e João, no verso 1 eu consigo observar um princípio muito importante, o qual nós, Igreja Batista Reviver, precisamos aplicar na nossa vida. Olha o que o verso 1 vai dizer, parte A. E Pedro e João subiam juntos. Essa parte A, ela expressa uma verdade muito grande. A Bíblia diz que eles estavam juntos. E estar juntos, eu entendo que é ter unidade, ser um, ter concordância. E se tem uma coisa, irmão, que o diabo tem trabalhado ultimamente, investido de forma grande contra a igreja, é que a igreja ela não venha a ser unida. Porque a partir do momento que eu não sou unido, eu estou ferindo um princípio do reino de Deus. O próprio Jesus vai dizer que um reino dividido não subsiste. Ou seja, se um puxar para lá, um puxar para cá, outro puxar para lá, obviamente a igreja não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se a igreja tiver um mesmo pensamento, um mesmo sentimento, e todos estivermos caminhando para o mesmo caminho, logo teremos êxito naquilo que nós vamos fazer. E o diabo ele tem investido
grandemente nisso. E Pedro e João subiam juntos. Só que o que é interessante desses juntos aqui é que a unidade deles não era simplesmente, eu sou com João. Não era uma unidade em palavras. Eles expressavam isso em atitude. É isso que eu tenho aprendido. Nós, como igreja, nós precisamos expressar a nossa unidade, a nossa concordância em atitudes. Nós tivemos um congresso aqui e as células ficaram responsáveis pela cantina. Não sei vocês, mas para mim ficou algo leve, ficou algo bom, ficou prazeroso, não ficou pesado para ninguém. Por quê? Porque todos estavam envolvidos em um propósito. Qual era o propósito? Fazer as cantinas. E nós precisamos ter em mente qual o propósito que Deus tem nos chamado. E qual é o propósito, Eduardo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho dentro da sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Esse é o propósito. Você é um representante de Cristo. Nós servimos ao reino dos céus e apregoamos esses princípios. E Pedro e João subiam juntos. E a unidade, a concordância, ela é tão importante que no Salmo de número 133, o Senhor compara a união, a unção que descia sobre a vida do sumo sacerdote Arão. A união é algo muito importante, irmão, porque no antigo Israel a posição mais alta que se tinha era do sumo sacerdote. E Deus compara a união a isso. Era como se Deus comparasse hoje, nos dias de hoje, a união com você ser presidente da república. É a posição mais alta. Nós precisamos nos unir, irmão. Só que, por muitas vezes, o diabo tem sujado o nosso coração com pequenas coisas. E nós temos deixado o diabo sujar o nosso coração. Mas nós não podemos ser assim. Porque, entenda uma coisa, Deus quer acrescentar algo em nós. E esse algo só será acrescentado através da união. E eles subiam juntos. E a união é tão importante, irmãos, que quando eu me deparo, por exemplo, com Gênesis, quero fazer uma menção aqui, no capítulo 11, você não precisa abrir, aqueles homens naquela época queriam construir uma torre. E eles chegaram a um consenso. Eles tiveram uma concordância. Olha, vamos fazer a torre? Sim. Eles concordaram, eles tiveram união e começaram a trabalhar. Vamos construir a torre, vamos construir a torre. E para quê? Para tocar o cume nos céus. Eles concordaram e começaram a construir aquela torre. Somente quando Deus interviu foi que aquilo foi parado. Detalhe, aquela torre não glorificava a Deus, mas eles estavam tendo êxito naquilo que eles estavam fazendo. Nós precisamos, meu amado, nos deparar com isso. Tem muitas pessoas que não glorificam a Deus no seu estilo de vida, mas estão tendo êxito. Você sabe por quê? Porque eles estão se unindo. Existe um poder na união, meu amado. E Deus quer trabalhar na união. E ser unido não é só dividir espaço. Porque tem pessoas que dividem o espaço e acham que são unidas. Ser unido, eu preciso de comprometimento. Pessoas unidas são comprometidas. Exemplo, se eu sou comprometido com o pastor, como obreiro, oro, estou aqui, estou lá na célula, estou sempre somando, eu estou unido a ele. Agora, se tudo que o pastor me pede, eu falo, pastor, não dá, vou ver. Eu só estou dividindo espaço, irmão. Deus não te chamou para dividir espaço, Deus te chamou para você unir, para você somar. Deus te chamou para você acrescentar. E nós precisamos entender isso. Eu fico olhando muito e observo muito casamento de uma pessoa para outra, e eu tiro lições para a minha vida. Porque eu aprendi uma coisa, todo mundo tem coisas boas e ruins. Por exemplo, algumas pessoas têm 10% de coisa boa, 10% de coisa ruim e 90% de coisa boa. Então, aqueles 90% eu pego, 10% eu descarto. E assim por diante. Se um relacionamento ele for unilateral, ou seja, só uma pessoa fazer, ele fracassa. Se o relacionamento for unilateral, ele fracassa. Ele vai ser fadado ao fracasso. Por quê? Por exemplo, tem mulheres que lavam,
passam, arrumam o guarda-roupa e tem que manter ele arrumado. Né? Cozinham, arrumam cozinha, faz tudo. E o marido não faz nada. Normalmente, quando você vai conversar com esse tipo de mulher, o conselho que ela dá, não casa. Eu já percebi, o conselho que ele dá, assim, não casa não. Vai viver a sua vida, vai fazer uma faculdade, vai viajar o mundo. Por quê? Porque é cansativo, irmão. Tem a Carolina aqui que cuida de lá de casa, eu sou bagunceiro, irmão. Eu assumo para os irmãos. Eu tento me corrigir, mas eu sou bagunceiro. Eu tenho lutado contra o meu eu, entendeu? E tenho perdido às vezes. Não é fácil. Só que todo relacionamento unilateral, ele fracassa. Não gera satisfação, não gera prazer. Você não tem contentamento de estar ali. Às vezes na igreja é isso que tem acontecido, irmão. Só tem alguns fazendo, só tem alguns trabalhando, só tem alguns somando, só tem alguns com concordância. E que o Senhor gere essa unidade dentro de nós, irmão. Porque essa unidade, o único que pode gerar é o Senhor. Jesus orou na oração sacerdotal, João 17, se eu não me engano, no verso 11. Ele diz, ele pede a Deus que peça a Deus que os discípulos sejam um, assim como eles são um. Por que Jesus não pediu isso diretamente para os discípulos? Porque humanamente falando, isso é impossível, irmão. Às vezes o pastor vai pregar aqui sobre união e nada. Mas agora, se o Espírito Santo gerar dentro do seu entendimento o que é união, você consegue viver. É por isso que eu entendo que Jesus orou ao Pai para que os discípulos fossem unidos. E detalhe, os discípulos conviveram pessoalmente com Jesus. Ou seja, era só Jesus falar com ele que eles iam conseguir fazer. Mas o conviver com Jesus não tirou deles a humanidade deles. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com esse texto, nós precisamos ser unidos, irmão. Somente unidos é que nós vamos conseguir. E Pedro e João subiam juntos. Para quê? Ao templo para orar. Eu louvo a Deus, irmão, porque 2021 foi um ano de aprendizado para mim. Porque sempre nos foi ensinado, né? Às vezes tem aquelas frases, né? Aqueles jargões pentecostais, né? Quanto mais oração, mais poder, né? Só que eu tenho aprendido o seguinte, irmão, a oração não é para você ter poder. Não que Deus não vai te capacitar, que Ele vai. Mas a oração é para você estar com o Senhor. É diferente. A oração não é para mim fazer assim, eu me capacita para pregar, não. A pregação é consequência da vida que eu tenho com Deus. Flui naturalmente. Você não ora a Deus para você aconselhar. O conselho vem naturalmente baseado naquilo que você vive em Deus. Porque tudo aquilo que eu faço para Deus é consequência de quem eu sou nele. Então eu preciso estar em Deus para que flua. E eu vou estar como? Em oração. Tudo flui naturalmente, irmão. Então você precisa estar em Deus para que as coisas fluam naturalmente. E essa oração ela precisa ser um prazer em nós, uma satisfação de você estar no Senhor. Porque eu aprendo que no versículo 1, parte B, eles subiam ao templo a hora nona para orar. Eu tenho que ter esse prazer. O que eu gosto, né, o que eu tenho aprendido na oração é que na oração não tem performance. Porque talvez eu suba aqui, eu prego o que o Hernandes Dias Lopes prega, nada contra, o Augusto Nicodemos, José Mabessa, legal, amém. Ou alguns, né, que são mais pentecostais, imitam os pentecostais, ou os apostólicos, né, gostam de Luiz Hermínio, mas não sei quem. Legal. Só que diante de Deus, irmão, vale quem você é. Diante de Deus não tem máscara, não, irmão. Você pode chegar falando coisas com Deus, que Deus ele está sondando ao seu coração. E eu tenho aprendido uma coisa, irmão, tudo o que eu faço para Deus, eu tenho que fazer de coração. Eu tenho que fazer com inteireza, eu tenho que ter coração naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou na célula lá, o meu coração tem que estar lá. Porque Jesus vai dizer que onde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. Então aquilo que eu faço para Deus tem que ser precioso para mim. E é consequência daquilo que eu sou nele. Então, segundo ponto que eu aprendo, esteja em Deus em oração, irmão. O pastor tem chamado a gente aqui na oração. Eu sei que às vezes, né, é um desafio, igual eu sou péssimo para levantar cedo, péssimo mesmo. Né? Mas ore.
Esteja no Senhor, para que tudo aquilo que Deus falar ao seu coração não seja pesado. Porque tudo que Deus nos pede, Ele pede segundo a capacidade que Ele nos tem dado, irmão. E não é pesado para nós. Eu aprendo que eu preciso estar unido. E eu também aprendo, irmão, que eu preciso estar em oração. Reflita, você tem orado? Você tem clamado, buscado ao Senhor? Versículo 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O que eu gosto dessa parte é que ela reflete uma verdade. Era da cultura do povo ali levar, esse enfermo e colocar na porta do templo. Era uma cultura, um costume, a fim de que ele esmolasse, pedisse esmola. Só que uma coisa que me chama a atenção, irmão, é que Deus, Ele tem nos escolhido para quebrar a cultura. Deus, Ele tem nos escolhido para quebrar os costumes. Porque eu não sei se você já percebeu um mendigo, que hoje não é mendigo mais, se você falar mendigo ofende, é pedinte. Eu não sabia disso não, fiquei sabendo tem pouco tempo. É pedinte, Você vê que essas pessoas que pedem, elas não têm expectativa de vida. Você já percebeu isso? A pessoa chegou, pastor, me dá um dinheiro para um pão aí. É para comer na hora, é para o momento. A pessoa chegou, me dá um prato de comida aí. É para o momento. A pessoa vira, você não tem aí uma cesta básica, o que nós fazemos aqui na igreja, mas é para o momento. O mundo só vive, meu amado, para o momento. Somente para isso. A expectativa de quem vive no mundo é viver para o momento. A expectativa desse mendigo era viver para o momento. Só que eu entendo que ele estava no lugar certo, na hora certa, para que o propósito de Deus fosse manifesto na vida dele. E eu entendo isso aqui, irmão. A Igreja Batista está no local certo, no tempo certo, para manifestar o propósito de Deus para Miraí. Porque Miraí só vive na cidade, no contexto geral, para o natural. E nós precisamos transmitir algo para eles que vai além do temporário, que são as coisas eternas. Aquele mendigo estava ali pedindo, esmolando, e Pedro e João estavam ali subindo. Talvez você fale, Eduardo, que coincidência. Meu amado, não existe coincidência. Existe propósito de Deus. E Deus estava pronto ali para colocar 2 homens ali para provocar um milagre na vida deles. E é isso que eu tenho entendido, mano. Nós precisamos, meu amado, sermos ferramentas de Deus para mudar a expectativa de vida de pessoas. Na sua família. A sua família, muitas vezes como a minha, tem alcoólatras, usuários de droga, que só vivem para esse mundo. E Deus quer mudar isso, irmão. Essa cultura, esse costume. Porque a cultura, o costume do mundo é viver, possuir e morrer. Mas não, existe algo além. E esse algo além vai ser transmitido através da minha vida e da sua vida. Mas é somente o quê? Aquilo que nós temos. E Paulo vai dizer o seguinte, em Romanos 12, 2. E não vos transformeis com o presente século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quão boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus. Ou seja, quem vai comunicar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus somos nós. É você que vai comunicar. Só que essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus precisa estar em você, para você transmitir ela a pessoas. Como eu falei, eu só consigo transmitir o que eu tenho. Eu não consigo dar além do que eu tenho. Eu só consigo dar aquilo que está em mim, ou naquilo que eu estou. E colocaram ele, o qual, versículo 3, o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. É interessante, irmão, que eu gosto do versículo 3, o qual, vendo a Pedro e João, disse, entrando no templo, o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola.
É interessante, irmão, que ele pediu uma esmola para eles. Ele falou, olha, eu fico imaginando, né? Me dá uma moeda aí. Né? Só que aqueles homens eram homens de princípio. Você já viu, irmão, quando você vai até uma pessoa e espera algo, e na verdade a pessoa não te dá aquilo, mas ela te dá algo além? Todo homem, toda mulher de Deus, às vezes ele carrega isso. Você chega e fala assim, olha, eu preciso é disso. E a pessoa fala assim, não, você está precisando é disso. Por quê? Porque eles carregam algo além. Verso 4. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. O que eu gosto disso é que ele fala, olha para mim. Né? E isso, meu amado, nos traz, né, ao entendimento do seguinte, que Pedro e João, eles tinham certeza do que eles estavam vivendo. Eles, olha para nós, ou seja, tenha foco. Eu me lembro de um texto que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1. Ele disse, olha, sede meus imitadores, como eu de Cristo sou. Eu sei que talvez, meu amado, como o seu cristianismo, ele não é um cristianismo perfeito. Só que eu preciso que você entenda uma coisa, meu amado. Você precisa testificar daquilo que Deus fez em você. Por mais que o seu cristianismo não seja 100%, testifique daquilo que Deus fez em você. Se Deus te libertou do álcool, testifique isso. Se Deus te libertou do adultério, da prostituição, testifique isso. O cristianismo é algo progressivo, ou seja, é algo de degrau em degrau. E nós precisamos testificar aquilo que Deus fez em nós. Porque Pedro e João falam assim, olha para nós. Nós precisamos pedir às pessoas que assim, olha, eu tenho feito isso e isso e tem dado certo. Eu me lembro de uma oportunidade que eu tive de aconselhar um amigo e ele me disse uma vez o seguinte, no serviço, Eduardo, estou passando por um problema, você me dá um conselho? Eu falei, eu acho que aconselhar algo muito sério. E ele explicou para mim, olha, eu estou gostando de uma garota e a gente já conversou tal, e era coisa sentimental ainda. Eu falei, é complicado demais. E só que tem um cara que está querendo enrolar com ela está querendo me evitar tal. E eu perguntei, mas ela tá com o cara? Aí ele falou assim, tá. Ela tá com o cara. Eu falei assim, então, né? Mas o que você acha que eu faço? É o seguinte, vou te dar um conselho, velho. Vou falar o que está na Bíblia. Diz a Bíblia o seguinte, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também. Ou seja, tudo que você quer que os outros façam para você, você faz para a pessoa. Aí eu expliquei para ele, se você tivesse com essa garota e outro estivesse dando ideia nela, você ia gostar? Não, então vai viver a sua vida. Problema resolvido. Mas era o que eu tinha na hora, irmão. Eu poderia falar, não, pega mesmo, tal. Eu seria um cara carnal. Não. Mas você precisa, irmão, trazer para a sua realidade. Daquilo que Deus tem tratado com você. Da transformação. Porque eu acho lindo que no versículo 4 que ele fala, olha para nós. Eles trouxeram para a realidade dele. Traga as coisas para a sua realidade, irmão. Traga as pessoas para perto. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6. E disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu acho essa cena, eu imagino essa cena na minha mente, e ela deve ser fabulosa. Um homem coxo, aleijado, eles olhando para o cara dizendo, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. É muito lindo isso. Só que o que me chama a atenção é que esse levanta e anda não era propriamente deles. Esse levanta e anda. Nós sabemos que, de fato, era Deus através deles. Só que isso teve um preço, irmão. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 10... Mateus capítulo 10. Olha o que Jesus vai dizer, Mateus 10, verso 10.
Perdão, Mateus capítulo 10, verso 9 e 10. Vai dizer assim, ó. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho. Alforje é uma bolsa. Nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. O que me chama a atenção é que esse levanta e anda em Atos 3 tem princípios de Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10. Ou seja, são princípios que Jesus ensinou eles lá atrás, que eles estavam vivendo aqui. Então eu entendo com uma coisa, irmão. Se nós queremos o sobrenatural de Deus, nós queremos ver Deus movendo através de nós precisamos viver os princípios do Senhor. Às vezes, como igreja, as coisas não acontecem, é porque nós não estamos vivendo o princípio do Senhor. Porque se os discípulos aqui tivessem prata, ouro, tivessem carregando coisas com eles, era isso que eles iam dar. Se eles tivessem na bolsa ouro, prata, eles iam dar. Só que esse princípio que Jesus está ensinando é um princípio de dependência. É isso que Jesus nos chama para viver, irmão. Dependência. Depender dele. Só que o contexto atual que nós estamos vivendo, muitas vezes tem nos feito não ser dependente do Senhor. Nós temos apoiado em coisas. E não é errado, às vezes, nós queremos ter coisas. O problema é que essas coisas estão roubando o lugar do Senhor. Os discípulos aqui estavam vivendo. Eles tinham esse princípio. Eles não levavam. Eles dependiam do Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você depende do Senhor? Até onde você está disposto a depender dele? Ou se apoiar em coisas? Porque é muito bom, irmão, às vezes a gente apoiar em coisas. Só que coisas são passageiras. Eu te aconselho, não se apoie em coisas. Não se apoie na sua profissão. Não se apoie nos seus bens. Não se apoie no seu título. Não se apoie na sua posição social. Porque isso é tudo temporário, irmão. Nós precisamos ter dependência única e exclusiva do Senhor. Porque quando eu dependo de Deus, eu estou mostrando para Deus que Ele é o suficiente. Eu preciso ter essa dependência. Mas às vezes é ruim, irmão. E nós levamos para o caminho de coisas. Interessante. Verso 7. E tomando pela mão direita, levantou-se, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando eles, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele aquele que se assentava para pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se-lhe ao coxo que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado Salomão. O que eu acho lindo é que a história desse coxo não parou somente na cura. Ele foi um instrumento para que Pedro e João pregassem ali dentro do templo. É isso que eu tenho aprendido, irmão. A obra ela não para em nós. A obra ela sempre vai avante. É isso que eu tenho entendido que Deus quer nos usar, irmão. A obra ela não vai parar aqui em mim, em Eduardo, no Marcel, não. Ela vai avante. Ela não vai parar em você, não. Mas Deus vai te usar para pessoas, e essas pessoas também vão ser instrumentos para que o nome dele seja glorificado. E aqui Pedro pregou sobre o milagre que tinha feito, que tinha acontecido na vida daquele coxo. Ele falou, olha, não é pela nossa santidade, não é pelo nosso poder, não. Ele começou a transmitir o Senhor. E a minha oração nessa noite é que Deus nos faça ser homens e mulheres de princípios, irmão. Porque às vezes nós temos esquecido dos princípios do Senhor. Às vezes nós aderimos tanta coisa, tantas coisas. Nós estamos na reta final praticamente de 2021. Talvez tanta expectativa. Mas você colocou algum princípio do Senhor como expectativa para a sua vida?
princípio de unidade, de oração. Que o Senhor gere isso em nós, irmão. Que nós não venhamos perder o princípio. Porque às vezes nós queremos ver as coisas acontecerem, mas as coisas só acontecem com base nos princípios, amém? Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu quero colocar a tua igreja diante de ti em oração, Senhor. Meu Deus, eu sou dependente de ti, a tua igreja é dependente de ti, Senhor. Meu Deus, nós somos gratos, oh Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, eu te peço nessa noite, Senhor, gere em nós homens e mulheres de princípios, Senhor. Pai amado, quantas vezes nós estamos esquecendo os teus princípios, ó Pai, de estarmos unidos, Pai, de estarmos em concordância na tua obra, Senhor. Pai amado, quantas vezes, ó Pai, nós estamos, ó Pai, fora da oração, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, nós não temos testificado daquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu te peço nessa noite, ó Pai, levanta homens e mulheres aqui de princípios, ó Pai. Homens e mulheres para ser um instrumento, ó Pai, para que a cidade de Miraí, ó Pai, seja alcançada, Senhor. Para que a cidade de Miraí, ó Pai, seja, ó Pai, transformada, Pai, através da pregação do Evangelho, Senhor. Eu entrego cada um aqui, Pai, nos ensina, Pai, nos ajuda. Fala o nosso coração, Senhor, e nos faz romper, ó Pai. Assim eu te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus continue abençoando Eduardo. Que nós possamos dizer, olha para nós. Em nome de Jesus. As pessoas de fora possam olhar para nós, como Pedro e João disseram. Olha para nós. Eita glória. Que Deus possa gerar isso no nosso coração para a glória de Deus. Estamos chegando ao finalzinho aqui, só dar um aviso, nós teremos confraternização após o culto da virada, amém? Consegui um preço especial lá no Espaço Elegância, ar-condicionado, tudo legalzinho, então vocês vão sair do ar-condicionado aqui e entrar no ar-condicionado. A gente vai fazer um coquetel abençoado e barato. Frios, salgado e sobremesa. Vai ter um lugar de tirar foto lá bonito, R$20 por pessoa. Eu vou abrir 120 vagas. Já tem 80 confirmados. Então você que ainda não confirmou, confirma. Você que ouviu o recado e não confirmou, não adianta de última hora chegar, eu quero ir, tem vaga? Não. 120 vagas, ok? Se você quiser, fale comigo, reserve seu nome e a gente vai estar junto lá após o culto da virada, em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira é o culto da virada, às 21h30, nós estaremos aqui finalizando o ano e entrando no ano de 2022 para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra, e o povo diz: Deus abençoe e aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.